Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Mais um teminha de redação hoje, falando sobre crise hídrica no Brasil. Um assunto que os especialistas em Enem, eu não sei de onde se tira esse título, mas existe, apontam como um provável tema para a redação Enem 2020. Bora lá? Vinheta e voltamos já. Beleza, galera. Primeiro vamos entender qual é a posição do Brasil nessa história toda de crise hídrica no mundo como um todo. Olha que impressionante. O Brasil hoje tem 12% de toda a água doce do mundo. Toda a água doce do mundo, 12% se situa só aqui no nosso país. Isso é muito bom. E dependendo do cenário geopolítico, num futuro talvez não tão distante assim, isso pode ser muito ruim, porque ele tende a se tornar o petróleo da nova geração. Mas esse é assunto para outro vídeo. Hoje, factualmente, nós temos 12% de toda a água doce do mundo. Desde 2014, a região sudeste, vamos falar de Brasil como um todo, mas a região sudeste, principalmente ela, passou por uma crise absurda de água, com cortes de fornecimento, as represas em baixa, um estado de emergência. E de lá para cá, ao contrário do que parece, a crise não acabou, ela só se controlou em relação àquele cenário caótico. Hoje, segundo alguns especialistas, e agora sim a gente está falando de estudos muito sérios, alguns especialistas dizem que vivemos a pior crise hídrica do país em toda a sua história. Qual é a nossa missão no Enem? Entender as causas disso, porque a causa é a minha problematização, propostas de intervenção muito coerentes e argumentar para tudo isso. Então vamos falar de causa. Mas antes disso, só para lembrar, a minha missão aqui não é fechar a porta do tema, falei tudo que tinha que ser dito, é óbvio que não. A ideia é que você use isso como um start, como um gatilho, para que daqui em diante você comece a pesquisar. Edson, mas se me manda pesquisar tanto? Essa é uma pergunta de uma aluna minha presencial semana passada. Se manda a gente pesquisar tanto, por que de fato? Porque se na hora do Enem eu não vou ter como pesquisar. Falei exatamente por isso. Pesquise agora, muito, semanalmente, todos os temas possíveis, e que na hora do Enem você não vai precisar disso, você não vai poder pesquisar, mas pelo menos você tem um repertório, um arcabouço já montado. Tudo bem? Então é por isso, minha gente, tem que pesquisar, tem que saber, tem que ser leitor assíduo, o Enem valoriza isso. Vamos lá, quais são as causas da crise hídrica? De uma forma geral. Eu vou elencar aqui alguns motivos. É óbvio que você não vai conseguir colocar todos na sua tese, como proposta, como problematização do tema, porque você só tem um texto de 30 linhas. Mas é interessante que você saiba outros motivos, porque de repente você pode vincular alguma coisa como exemplificação na própria argumentação, e se você não fizer isso, você tem uma opção para problematização muito maior do que o seu concorrente que está na cadeira ao lado, que não assistiu ao vídeo, que não se preparou. Beleza? Primeiro grande motivo. A cada 100 litros de água consumida no geral, 72 litros vão para o agronegócio. 72 litros abastecem as lavouras através da irrigação, a criação do gado. 72 litros é muita água. Tudo bem. Então temos uma causa importantíssima. Claro que também está vinculado ao desperdício de água por parte da população. A torneira aberta, o banho demorado, mas não só isso. Considerando a água destinada às cidades, à população, às zonas urbanas, do momento em que ela sai do centro de distribuição e chega na sua torneira, a cada 100 litros, só 63 litros são aproveitados. Ok? Quase 40% da água se perde no caminho. Olha que loucura! Onde? Vazamentos, conexões mal feitas, encanamentos, falando daquelas tubulações imensas, tá? Muito antigas, que acabam novamente causando os vazamentos. Então nós temos um outro problema aí. Existe o desmatamento da Amazônia. Não, Edson, mas aí você está falando de um lugar muito específico e o tema Enem é em relação ao Brasil como um todo. Mas sim, o desmatamento da Amazônia causa a nossa crise hídrica, agrava. Não é o maior causador, eu sei, mas agrava. Por quê? Vamos entender um pouquinho do processo. A água que sai do oceano, o vapor de água que sai do oceano se encontra com a umidade da Amazônia. Olha que loucura.
se encontra com a umidade da Amazônia e quando chega na Cordilheira dos Andes, ela se condensa. Ela alimenta ali o Rio Amazonas, as nascentes do Rio Amazonas, mas grande parte dessa água, gente, nós estamos falando de rios voadores, é um rio passando em cima da nossa cabeça, não é um vaporzinho. Ao chegar na Cordilheira dos Andes, ele se condensa, alimenta as nascentes do Rio Amazonas, mas grande parte dessa água vem para a região sudeste, centro-oeste e sul do Brasil. Então, quando nós desmatamos a Amazônia, nós perdemos boa parte desse ciclo dos rios voadores. Entende? Então, sim, senhor, o vento que bate lá em cima sopra aqui embaixo. Então, muito cuidado. Essa também é uma outra possibilidade que talvez não seja explorada no Enem. Fica uma dica importante aí para uma problematização possível. Um outro motivo, a indústria, principalmente a indústria de transformação. 20% da água produzida é consumida pela indústria. Poxa, então se eu somo a água utilizada na indústria com a água do agronegócio, a gente tem quase 90%? Exatamente. O restante é para consumo humano. O que eu quero dizer com isso? Não adianta numa redação Enem que verse sobre crise hídrica bater insistentemente no indivíduo, no CPF, que ele tem que fechar a torneira. Claro que tem. Claro que tem. Existe uma parcela de culpa. Mas em relação ao tamanho do problema, ela é mínima. Então, se nós queremos problematizar isso melhor, nós temos outros elementos que precisam de solução antes do cidadão fechar a torneira, ou em conjunto com o cidadão fechando a torneira. Só para vocês terem uma ideia, e esse dado eu posso citar até o nome aqui, porque é louvável. A General Motors em Gravataí, para vocês terem uma ideia do que se produz de água, do que se usa de água, perdão. A General Motors em Gravataí usava mais de 4.500 litros de água para produzir um carro. Com novos modelos de produção, hoje ela usa 1.000. Ah, mas onde entra água num carro? Pessoal, nós temos a refrigeração muitas vezes, nós temos a lavagem das peças, as peças que saem da pintura, elas têm que ser lavadas para montagem. Então, durante todo o processo, claro, também tem a água que lava o chão, porque isso é parte importante do processo, a contaminação de partículas, principalmente na pintura. Então nós temos aí vários outros elementos que a gente acaba não pensando e que consomem água. Então olha só, nós temos indústria, nós temos o agronegócio, nós temos o desmatamento na Amazônia e toda essa consequência, só abrindo um parênteses, se você for trabalhar, por exemplo, com essa tese do desmatamento na Amazônia, pesquise um pouquinho sobre o ciclo da água, como é que funciona, como que abastece, seja muito claro e específico no seu tema, na sua redação. E nós temos o indivíduo, o cidadão comum e o desperdício que acontece do centro de distribuição até a torneira de cada um de nós. Várias possibilidades, várias formas de resolver. O importante é deixar muito claro, e aí eu já estou entrando um pouquinho na estrutura de Enem. Na minha tese, na minha problematização, deixar muito claro qual é o problema. Resolver esse problema, se eu levanto duas teses na minha introdução, eu tenho que ter duas propostas de intervenção, na minha conclusão. Argumentar, claro, apontando sempre para vender a minha proposta de intervenção, mas na medida do possível também estando vinculada à tese. Tudo certo? Citações. Repito isso em todos os vídeos, porque se você não assistiu os outros, pelo menos você ouve agora. Vale a pena usar citação, dado numérico, dado geográfico, dados estatísticos? Vale não, tem. Essa é a pesquisa que eu estou te dizendo para fazer. Só que selecione muito bem. Não é para preencher uma lacuna que você joga um dado estatístico ali, por exemplo, ou a citação de um filósofo, ou um recorte, um hipotexto de um filme. Aquilo está servindo para a sua argumentação. Ela tem que estar consoante com aquilo que você está dizendo no parágrafo. Então, se eu digo algo, eu afirmo, faço uma defesa de uma tese, de um ponto de vista, eu tenho que ter uma citação que colabore com aquele ponto de vista, que confirme, olha, então não é só o Edson que pensa assim, aí, os dados estatísticos de tal agência também trabalham nesse sentido. Tudo bem? Para esse tema, fica uma dica, pesquisem a ANA, Agência Nacional das Águas, é o órgão extremamente competente no Brasil que gerencia todos esses dados e faz todos esses estudos de desperdício, de onde vem a água, como é que está a situação dos nossos mananciais, essa coisa toda.
ANA, Agência Nacional das Águas. Ok, minha gente, é isso então. Grande beijo. Repara que eu quero que vocês caminhem daqui para frente, porque se eu te der a redação pronta, você aprende a fazer essa, mas não aprende a fazer outras. Um grande abraço e até a próxima.